Bom dia a todos e todas. Meu agradecimento especial ao senador Flávio Arnes pelo convite e pela realização desta audiência pública sobre um tema crucial, importante e atual, né? Queria então também estender esses meus cumprimentos aos colegas que participam dessa audiência aqui virtualmente, ao público que nos assiste, aos senadores que participam da Comissão de Educação, a senadora Exalci, o senador Exalci, perdão, a senadora Zenaide, que, se não me engano, estão aqui nos acompanhando. O meu lugar de fala, senador, como o senhor disse, anunciou, sou do Proifes Federação, que é composto por sindicatos de professores e professoras do ensino superior e dos institutos federais. Eu fiz um texto escrito para não me perder aqui nas ideias, depois eu posso disponibilizar. Eu quero iniciar com um registro, né, que a Constituição de 88, por meio do artigo 214, exigiu a formulação de planos nacionais, estaduais, municipais de educação, instituindo e determinando metas a cada 10 anos. Né? Portanto, é um tema de Estado, e não um programa restrito a qualquer governo. Tem uma abrangência muito ampla e, portanto, o futuro Plano Nacional de Educação deve fazer prevalecer a educação como direito e como uma política permanente de Estado, né? O Brasil, atualmente, a educação é a terceira ou quarta carteira de negócios, atrás de petróleo e energia, por exemplo, né? Para além da questão da educação como um negócio, o lucro, o que já é um problema do meu ponto de vista, né, que hoje se evidencia muito claramente através da oferta de educação à distância, de cursos privados em qualquer esquina desse país, né, sem critérios de qualidade. Também se estende a oferta da educação infantil, de creches, por exemplo, no sistema privado, e agora também penetra no ensino médio, através da oferta de disciplinas de educação à distância, de transferência de recursos do FNE e do Fundeb, quase que desobrigando o Estado na garantia de condições de funcionamento. Para além dessa questão, que já é um problema, para mim o problema maior é que a formação dos nossos jovens atualmente está sendo feita sob a ótica e de valores privados, no âmbito da competição permanente com seus semelhantes, da formação de um sujeito empresário, frio e por vezes egoísta, que só pensa em lucro, né? De tal modo que a pessoa começa a compreender a sua existência. Se ele vence na vida, tudo bem. Se não vence, a culpa é do indivíduo, né? Então isso cria nele uma ideia de competição permanente. Eu penso que o Brasil precisa de um outro projeto de educação, uma educação inclusiva, né, da formação do sujeito pleno, um sujeito solidário. Eu trago aqui uma fala recente do presidente Lula, quando instituiu um programa de reforço no financiamento das universidades brasileiras, né, dos institutos federais também, que ele lembrava que o projeto de educação no Brasil, desde a sua Constituição, enquanto nação, foi sempre um projeto de exclusão, de preparação das elites. A nossa universidade, a primeira universidade brasileira, é de 1920, na Argentina de 1610, em Córdoba. Então é preciso criar uma outra percepção na sociedade brasileira, que a educação é um direito, né, e é uma obrigação do Estado. Então, eu comungo de valores distintos, né? A educação, então, deve ter esse caráter público, ou seja, deve ter por finalidade formar um sujeito para a vida pública, para a interação social solidária e pacífica, numa perspectiva humanística de sociedade. Por isso, a educação genuinamente de caráter público precisa desprivatizar a formação dos sujeitos, no seu sentido ético, social e cultural. A ideia de competição, de concorrência e de individualismos ou egoísmo não tem e não possui caráter público.
Do mesmo modo, um planejamento nacional de educação, a exemplo do Plano Nacional, do PNE, só tem sentido se com claras obrigações legais ao seu cumprimento, tanto pelos entes federativos quanto pelo sistema privado. Não se trata de punição, mas sim de eventual desacreditamento desses agentes ou desabilitação para a atuação no serviço público, que é o caráter da educação. É preciso que os agentes públicos e privados tenham responsabilidades e deveres educacionais muito claros. Como planejamento da educação nacional, o PNE só será efetivo e eficiente no alcance de suas metas por meio de um acompanhamento e de um eficiente sistema de avaliação que seja robusto, articulado em todos os níveis e modalidades, porquanto funções características de um sistema nacional de educação, que atuaria na articulação dos e entre os entes federativos, e dos agentes públicos e privados, dos atores envolvidos diretamente nos processos de ensino e de aprendizagem. É esse, entre aspas, organismo de Estado que terá a força e o papel fulcral, atuando de forma permanente para garantir o alcance das metas do PNE. O Sistema Nacional de Educação foi previsto no artigo 13º do atual PNE, o qual define que o poder público deveria instituir, em lei específica, contados 2 anos da publicação do novo PNE, a constituição desse sistema. O Sistema Nacional de Educação seria o responsável pela articulação entre os entes de ensino, os sistemas, de ensino, em regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Porém, o prazo, como bem registrou o senador Arnes, era 2016, e estamos em 2023 e ainda não temos um sistema nacional aprovado. Claro, temos uma proposta aprovada no Senado, que é da autoria do senador Flávio, a qual parabenizo. E agora está em tramitação na Câmara Federal essa discussão, né? Então, esta proposta tem que estruturar, né, a partir dos elementos mais simples e que já tem caráter nacional. A exemplo das diretrizes curriculares, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino técnico profissional, dos vários sistemas de avaliação, SAEB, SINAEB, etc., dos fundos constitucionais, como o Fundo Nacional de Educação, do Fundeb, do arcabouço normativo, a exemplo da LDB, e como nós defendemos, da criação de uma carreira nacional de professores de educação básica ancorada num piso nacional de salários. É a partir disso que um sistema, do nosso ponto de vista, deve se estruturar, né? Com prazos, obviamente, para a articulação de todos os sistemas públicos e privados. Também é preciso deixar claro, muito claro, que sem condições adequadas de ensino e de trabalho dos profissionais da educação, a educação de qualidade nunca será alcançada. Como federação e como membro do Fórum Nacional da Educação, que somos, expressamos aqui o nosso ponto de vista, interesses e necessidades, portanto, de professores e professoras que atuam na educação básica e no ensino superior. Diante disso, precisamos destacar a questão da formação inicial e continuada em cursos de graduação e pós-graduação, em particulares da formação de professores da educação básica que estão impressos na meta 15, 16 e 17 do atual Plano Nacional. Nesse sentido, a meta 15, por exemplo, fala da Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação. Para nós é preciso uma imediata revogação das resoluções CNE de 2019, 2020 e 2021 e retorno à implementação da Resolução 0215, de modo a garantir uma sólida formação inicial e continuada de docentes, principalmente que imprima, a partir de uma nova base nacional curricular comum, uma formação integral, que não dicotomize quem pensa e quem faz a educação, que não dissocie teoria e prática. Então, é preciso uma valorização salarial dos profissionais da educação 15 segundos. E a construção de um plano de carreira de profissionais para esses mesmos profissionais. O atual PNE, infelizmente,
não vem sendo cumprido. As metas estruturantes do plano, que tinham um prazo, por exemplo, até 2018, não foram alcançadas. E um balanço desses dados são extremamente preocupantes. Em 7 anos de vigência, apenas 5 das 20 metas foram parcialmente cumpridas, e outras 16 metas estão muito longe de ser cumpridas. As razões a isso tudo são múltiplas e bastante conhecidas. Por exemplo, a meta 20 do atual Plano Nacional de Educação, que envolve o financiamento da educação básica, o investimento que deveria ser 7% do PIB em 2019 e 10% em 2024, atualmente se encontra em 5,5%. Então, eu queria conclamar aos senadores e a toda a população a participar da elaboração do novo Plano Nacional de Educação. Não deve ser de gabinete, né? Deve envolver a sociedade brasileira. É o momento onde a sociedade identifica os problemas, identifica soluções e indica metas. Portanto, é fundamental as conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional de Educação, que está prevista para o início de 2024. Então, o Congresso Nacional tem papel fundamental. Os deputados e senadores mobilizam as suas bases. É a partir disso que nós identificaremos as necessidades. Lembrando sempre que em 2016, a partir do golpe que ocorreu no Brasil, o golpe com a presidente Dilma, e depois o governo Bolsonaro, imprimiram a desregulamentação de todas as políticas públicas, a desestruturação das mesmas e profundos cortes orçamentários. Então, nós vamos viver um momento que é de reconstrução das políticas públicas, que coloca um desafio maior. Quero aqui finalizar com alguns números, porque já extrapolei meu tempo. Temos um país com 8,5 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizados, 19,2 milhões em situações de analfabetismo funcional, um país com déficit de 5 milhões de vagas em creches, onde 1,2 milhões de crianças de 4 a 5 anos estão fora da escola. Um país onde o percentual da população de 18 a 24 anos que frequentou ou concluiu cursos de graduação é apenas 25% dessa população. Um país com 8 milhões de jovens matriculados no ensino médio, mas, segundo o Unicef, 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola no território nacional. Esse um país onde o projeto da educação é de exclusão e para poucos. Um país com esses índices deveria levar muito a sério o seu planejamento educacional como o PNE. Mas isso não é o que acontece, basta ver o atual. Por isso, os dirigentes públicos e privados precisam ser severamente responsabilizados se não seguirem à risca esse planejamento. Não é aceitável que tenhamos uma população, especialmente a mais jovem, fora da escola e com tantos analfabetos. Se não mudarmos esse cenário, seremos sempre um país sem futuro e vivendo um presente de sofrimento, miséria e exclusão. Seremos sempre um país que tem sua soberania comprometida. Finalizo aqui com um velho chavão aí do movimento social, mas sempre muito atual. Educação é um direito e é um dever do Estado. Muito obrigado e fico aqui à disposição dos ouvintes, inclusive cumprimentando todas as questões trazidas pelos que já apresentaram perguntas e comentários. Todas elas são muito pertinentes. Muito obrigado, senador. Eu